O som estridente da bandeja de metal colidindo contra o chão de mármore do restaurante L'Or, o estabelecimento mais elitista do centro da cidade, fez com que o pianista parasse de tocar abruptamente. Centenas de olhares, acostumados a julgar o valor das pessoas pela etiqueta de suas roupas, voltaram-se para o canto do salão, onde um senhor de barba mal feita e casaco puído estava agachado, tentando recolher os talheres espalhados. Aquele homem era Arthur Sampaio, o dono secreto daquele império gastronômico e de metade dos imóveis comerciais da região. Mas naquele momento, sob o disfarce de um trabalhador braçal desempregado, ele era apenas um estorvo visual para a clientela VIP. O gerente, um homem chamado Plínio, que usava terno apertado e exalava prepotência, marchou até Arthur e chutou discretamente a mão do bilionário para longe dos talheres. "Não toque nisso, seu imundo. Você já causou dano suficiente com a sua presença olfativa. Eu disse que não servimos a ralé aqui. Se você tem R$ 5, compre uma coxinha na esquina. Não venha ocupar uma mesa de R$ 200. Arthur sentiu a pontada de dor na mão e a humilhação queimar seu rosto, uma sensação que ele não experimentava desde a infância pobre. Ele estava prestes a levantar, revelar sua identidade e demitir Plínio na frente de todos, quando uma sombra se projetou sobre eles. Não era um segurança para expulsá-lo. Era Clara, uma garçonete com olheiras profundas, de quem dobrava turnos e um uniforme que parecia largo demais para seu corpo magro. Ela se colocou entre o gerente e o mendigo, ignorando o risco de perder o emprego que sustentava sua família. "Ele é meu cliente, senhor Plínio", disse ela, com a voz trêmula, mas firme. "E se ele tem dinheiro para pagar o item mais barato do cardápio, ele tem direito de sentar e comer como qualquer doutor aqui dentro. Eu mesma vou servi-lo. E se o senhor não gostar, pode descontar do meu salário, mas não ouse chutar um ser humano na minha frente de novo." O silêncio no restaurante tornou-se absoluto. Arthur olhou para cima, para o rosto cansado daquela mulher que desafiava um tirano para proteger um estranho sujo. Naquele instante, o jogo de poder mudou, e Arthur sabia que a sopa que ele estava prestes a pedir seria a refeição mais cara da vida de Plínio. A invisibilidade é o superpoder mais triste que existe. Arthur Sampaio passava seus dias sendo visto por todos, mas conhecido por ninguém. Seus amigos amavam sua conta bancária. Suas namoradas amavam seus jatos. Sentindo-se cercado por abutres, ele decidiu fazer um teste final antes de escolher o novo CEO de suas empresas. Ele queria encontrar alguém real, alguém que não fosse corrompido pelo brilho do ouro. Disfarçou-se com roupas velhas, sujou as unhas e foi ao seu próprio restaurante. Um lugar onde a aparência era a única moeda aceita. Ele esperava ser maltratado. Era um estudo sociológico cínico para ele. Mas ele não esperava encontrar Clara. Clara não via um mendigo. Ela via um pai, um avô, um homem com fome. A atitude dela ao defendê-lo não foi apenas um ato de bondade. Foi um ato de rebelião contra um sistema que ela servia, mas não aceitava. Arthur, sentado naquela cadeira desconfortável perto da porta da cozinha, sentiu algo que não sentia há décadas: gratidão genuína. Ele pediu a sopa do dia, o item mais barato e desprezado do menu. Plínio riu, os clientes zombaram. Mas quando Clara trouxe o prato, Arthur notou algo diferente. A sopa estava mais cheia, com pedaços de carne que não constavam na receita original daquele prato simples. Ela tinha colocado do próprio almoço dela para engrossar a refeição dele. Aquele gesto feito às escondidas para não humilhá-lo quebrou a armadura do bilionário. Ele não estava ali apenas para testar a equipe. Ele estava ali para ser salvo de sua própria descrença na humanidade. Esta é a história de como um prato de sopa morna valeu mais do que todas as ações da Bolsa de Valores. Antes de vermos o que acontece quando Plínio descobre o extra no prato, eu quero saber de você. Você já ajudou alguém, mesmo sabendo que poderia se prejudicar? De qual cidade você está assistindo a essa lição de vida? Comenta aqui embaixo.
Quero conhecer a sua história. O vapor da sopa subia, carregando o aroma de legumes frescos e a promessa de um conforto que Arthur, em sua vida de banquetes frios e solitários, havia esquecido. Ele segurou a colher de metal simples, suas mãos propositalmente trêmulas para manter o personagem, e levou o caldo à boca. Estava quente, temperado com cuidado, e sim, havia pedaços generosos de carne assada escondidos no fundo, camuflados pelo caldo escuro de feijão. Arthur olhou discretamente para a estação de serviço onde Clara estava, agora sendo repreendida aos sussurros por Plínio. Ele viu o gerente apontar o dedo para o rosto dela, viu os ombros dela encolherem, mas ela não baixou a cabeça. Ela mantinha o olhar fixo na mesa de Arthur, certificando-se de que ele estava comendo, ignorando a própria punição para garantir a dignidade dele. Aquilo era liderança. Aquilo era caráter. Arthur sentiu um nó na garganta que nada tinha a ver com a comida. Ele pensou em seus diretores executivos, homens e mulheres formados em Harvard, que venderiam a própria mãe por um bônus trimestral. E ali estava aquela moça, arriscando seu sustento para alimentar um desconhecido. Está do seu agrado, senhor? A voz de Clara o tirou de seus pensamentos. Ela tinha conseguido se desvencilhar do gerente e viera trazer um copo de água, que ele não tinha pedido porque custava R$10, dinheiro que o personagem dele não teria. É cortesia da casa. Ela piscou, colocando o copo na mesa. Água da torneira, filtrada e geladinha, ninguém precisa saber que não é a mineral francesa. Arthur sorriu, um sorriso torto e sujo de barba. Você é um anjo, menina, mas o seu chefe, ele parece bravo. Clara suspirou, olhando de relance para Plínio, que vigiava do caixa como um gárgula. O senhor Plínio, ele tem os problemas dele. Ele acha que o valor do restaurante está nas toalhas de linho. Eu acho que está em quem senta nas cadeiras. Coma devagar, ninguém vai te tirar daqui enquanto eu estiver no turno. Arthur comeu. Ele saboreou cada colherada como se fosse a última refeição de um condenado. Enquanto comia, ele observava a dinâmica do restaurante. Viu Plínio bajulando um casal de influenciadores digitais na janela, oferecendo champanhe grátis, enquanto negava um intervalo de descanso para um garçom idoso que mancava. Viu a comida sobrando nos pratos dos ricos ser jogada no lixo sem cerimônia, enquanto Clara olhava com pesar para o desperdício. Aquele lugar, que levava o nome de sua família, estava podre por dentro, e a única flor naquele lixão de vaidades era a garçonete que lhe dera a própria carne. Arthur terminou a sopa. Ele limpou o prato com um pedaço de pão. Ele precisava fazer mais um teste, o teste final. Ele precisava saber se a bondade dela resistiria ao medo absoluto. Arthur começou a tossir. Uma tosse falsa, seca e alta, que chamou a atenção de todos. Ele levou a mão ao peito, fingindo falta de ar, derrubando o copo de água no chão. O barulho de vidro quebrando foi o gatilho. Meu Deus, ele está tendo um ataque, ele está morrendo! Gritou uma cliente da mesa ao lado, levantando-se horrorizada. Plínio correu não para ajudar, mas para conter o dano à imagem. Tirem ele daqui, arrastem ele para a calçada, não deixem ele morrer no salão, vai dar processo! Gritou o gerente para os seguranças. Clara, que estava na cozinha, largou a bandeja e correu. Ela se jogou no chão, ao lado de Arthur, que fingia desmaiar. Chamem uma ambulância, agora! Gritou ela, desabotoando o colarinho sujo do casaco dele para facilitar a respiração. Não chame nada, berrou Plínio. Joguem ele na rua. Se a ambulância chegar aqui, sai no jornal que servimos comida estragada para mendigos. Na rua é problema público. Os seguranças agarraram Arthur pelos braços e pernas, levantando-o como um saco de batatas. Arthur manteve os olhos fechados, o corpo mole, sentindo a brutalidade das mãos que o carregavam. Ele esperava a reação de Clara. Será que ela cederia? Será que o medo de Plínio a pararia? Soltem ele! O grito de Clara foi feral. Ela não pediu, ela exigiu.
Ela se agarrou ao braço de um dos seguranças, cravando as unhas, lutando com uma força que seu corpo pequeno não parecia ter. Se vocês jogarem ele na rua, eu grito. Eu grito para todos esses clientes que vocês são assassinos. Eu filmo. Eu chamo a polícia. A ameaça de escândalo fez os seguranças pararem. Plínio, roxo de raiva, avançou sobre Clara. Ele a agarrou pelo braço e a sacudiu. Sua favelada insolente. Você está demitida. Suma daqui. E leve esse lixo com você. Plínio empurrou Clara com violência. Ela caiu sobre Arthur, que estava no chão. O impacto foi doloroso. Clara abraçou a cabeça do mendigo, protegendo-o. Pode me demitir, Plínio, mas eu não vou deixar ele morrer. Arthur abriu os olhos. Ele estava no chão, sujo, com a cabeça no colo de uma mulher que acabara de perder tudo para salvá-lo. Ele olhou para cima, para o rosto de Plínio, distorcido pelo ódio. O teste tinha acabado. A realidade tinha começado. Arthur segurou a mão de Clara. Ajuda-me a levantar, disse ele, sua voz perdendo a atuação, tornando-se a voz de comando que ele usava nas reuniões de acionistas. Clara, surpresa pela mudança de tom, o ajudou. Arthur ficou de pé. Ele não parecia mais fraco. Ele parecia um gigante. Ele limpou o casaco, olhou para Plínio e, com um movimento lento e deliberado, enfiou a mão no bolso interno rasgado. Plínio recuou, pensando que fosse uma arma. Mas Arthur tirou um lenço de seda branco, limpou o rosto e em seguida tirou um cartão. Um cartão preto, de metal pesado, que brilhou sob a luz do lustre. O cartão exclusivo dos donos do conglomerado Sampaio. Ele o estendeu para Plínio. Você queria que eu comprasse uma coxinha, Plínio? Acho que vou comprar o prédio inteiro. De novo. O cartão de metal preto girou sobre a mesa de madeira polida, como uma moeda lançada em uma aposta de vida ou morte, emitindo um som tilintante e pesado, antes de parar com o nome Arthur Sampaio, voltado para cima, brilhando sob a luz do lustre de cristal, como uma lâmina afiada. Plínio olhou para o nome, olhou para o rosto sujo de graxa e maquiagem do homem à sua frente. E por um segundo, seu cérebro se recusou a aceitar a catástrofe. A negação é o primeiro refúgio dos desesperados. Isso é roubado, gritou o gerente, sua voz falhando em um guincho agudo que fez alguns clientes taparem os ouvidos. Você assaltou o Dr. Arthur, você matou ele e pegou a carteira. Assassino, ladrão! Plínio recuou, esbarrando em uma mesa de apoio e derrubando uma pilha de pratos limpos, o estrépito da porcelana quebrada aumentando o caos. Segurança! Prenda esse homem! Ele é perigoso! Ele está armado! Os dois seguranças, que tinham parado ao ver a autoridade de Arthur, hesitaram. Eles olharam para o cartão, depois para o retrato a óleo do fundador, pendurado na entrada do restaurante. A semelhança, apesar da sujeira, era inegável. O nariz aquilino, a testa larga, o olhar perfurante. Eles não se mexeram. O instinto de preservação lhes dizia que aquele mendigo era mais perigoso do que parecia. Arthur não se alterou com os gritos de Plínio. Ele manteve a calma gélida de quem já enfrentou conselhos de administração hostis e crises de mercado. Ele pegou o guardanapo de linho da mesa e terminou de limpar o rosto, removendo a fuligem falsa que cobria suas bochechas. Plínio, você é tão incompetente em identificar um criminoso quanto é em gerenciar este salão, disse Arthur, sua voz ressoando com uma clareza que dispensava microfones. Eu não estou armado. A única arma que eu trouxe hoje foi a minha observação, e ela foi letal para a sua carreira. Ele se virou para os clientes, que filmavam tudo com celulares erguidos como barreiras digitais. Senhoras e senhores, peço desculpas pelo transtorno. O jantar é por conta da casa. Podem ir, se preferirem. Mas quem ficar vai testemunhar uma aula de gestão corporativa. Alguns saíram, mas a maioria ficou, hipnotizada pelo espetáculo da queda de um tirano. Clara, ainda ajoelhada ao lado da cadeira onde Arthur estivera desmaiado, levantou-se devagar. Suas pernas tremiam. Ela olhou para Arthur.
Aquele homem que ela alimentou com sua própria comida. Aquele homem que ela defendeu com unhas e dentes. Era o dono de tudo. O medo de ter sido desrespeitosa, de ter tratado o chefe como um coitado, misturou-se com o alívio. Doutor Arthur, ela sussurrou, baixando os olhos. Me perdoe, eu chamei o senhor de... Você me chamou de ser humano, Clara, interrompeu Arthur, virando-se para ela e segurando suas mãos sujas de fuligem com uma gentileza reverente. Você foi a única pessoa neste prédio que me viu. Você não viu o terno, não viu o cartão, você viu a fome, e isso vale mais do que qualquer diploma que eu possa ter. Ele soltou as mãos dela e caminhou até Plínio, que agora estava encurralado contra o balcão do bar. O gerente suava bicas, o cabelo engomado desmanchando, os olhos dardejando em busca de uma saída. Vamos conversar sobre números, Plínio, disse Arthur, encostando-se no balcão. Enquanto eu tomava aquela sopa aguada que você serve por R$ 40, eu fiz as contas. O fluxo de clientes versus o faturamento declarado nas planilhas que eu recebo. A conta não fecha. Faltam cerca de 15%. Arthur pegou uma garrafa de vinho cara que estava aberta no balcão. E essa garrafa? Petrus, safra 2010, custa R$ 12.000. Não tem nenhuma mesa bebendo Petrus hoje, mas a garrafa está aberta e você está com o hálito cheirando a uva. Plínio tentou cobrir a boca. Eu estava testando a qualidade para o cliente. Você estava bebendo o meu estoque, corrigiu Arthur, e descontando o valor das garrafas quebradas no salário dos garçons. Eu ouvi a conversa na cozinha. Você é um parasita, Plínio. Você suga a vida de quem trabalha e o dinheiro de quem investe. Arthur sacou o celular do bolso da calça jeans surrada. Estou ligando para a auditoria. Eles chegam em 10 minutos. E para a sua sorte, eu não vou chamar a polícia agora. Vou deixar você sair pela porta da frente, sem suas coisas, sem referência e sem dignidade. Se você correr, talvez consiga pegar o último ônibus. Plínio olhou para a porta. Olhou para os seguranças que agora o encaravam com hostilidade. Ele sabia que estava acabado. Mas a maldade de um homem pequeno não desaparece com a derrota. Ela se transforma em veneno. Plínio ajeitou o paletó, abriu um sorriso maligno e disse: Você acha que é assim tão fácil, Arthur? Você acha que pode entrar aqui vestido de palhaço e me demitir? Eu sou o gerente legalmente constituído e eu tenho meus direitos. Ele olhou para Clara. E você tem um problema maior do que eu: a polícia. Antes que Arthur pudesse perguntar o que ele queria dizer, o som de sirenes, alto e urgente, invadiu o restaurante vindo da rua. Luzes azuis e vermelhas giraram através das vidraças. Plínio riu. Eu chamei a polícia quando você começou a ter o ataque, lembra? Eu disse que um vagabundo drogado e agressivo estava atacando os clientes e que uma funcionária cúmplice estava ajudando a roubar o caixa. A porta do restaurante se abriu com um estrondo. 4 policiais militares entraram com armas em punho, coletes balísticos e expressões tensas. Mãos na cabeça! Todo mundo parado! Gritou o sargento. A cena que eles encontraram era confusa. Um homem sujo e barbudo confrontando um gerente de terno e uma garçonete chorando. O viés de confirmação agiu rápido. Os policiais miraram em Arthur. Você, o mendigo, pro chão agora! Ordenou o sargento avançando. Arthur levantou as mãos calmamente. Oficial, eu sou o proprietário deste local. Houve um mal-entendido. Cala a boca e deita! Gritou o policial, não acostumado a mendigos que falam com a eloquência de advogados. Plínio, vendo a oportunidade, correu para trás dos policiais. É ele me agrediu, ele está drogado. E a moça, a garçonete, ela colocou o dinheiro do caixa na bolsa dela. Eu vi, eles estão juntos. A acusação de roubo contra Clara mudou tudo. O policial agarrou Clara pelo braço. Abra a bolsa, moça. Clara, aterrorizada, chorando, abriu a bolsa velha. Dentro, por cima de seus pertences, havia um maço de notas de R$ 50. Dinheiro que ela nunca tinha visto.
Plínio tinha plantado o dinheiro enquanto ela socorria Arthur no chão. Flagrante, disse o policial, algemando Clara. Você também, vagabundo. No chão. Arthur viu Clara sendo algemada. Viu o medo nos olhos dela. A mesma mulher que arriscou tudo por ele estava sendo presa por causa dele. A calma de Arthur desapareceu. A fúria do bilionário, aquela que destruía concorrentes, emergiu. Ele não se deitou. Ele deu um passo à frente, enfrentando o cano da arma do policial. Se você colocar essas algemas nela, sargento, eu juro pela minha vida que você vai terminar sua carreira fazendo ronda em cemitério. O policial engatilhou a arma. A tensão na sala era tão espessa que poderia ser cortada com uma faca. Plínio sorria atrás da barreira azul. Arthur tinha o poder, mas naquele momento a aparência era sua condenação. Ele precisava provar quem era, e rápido, antes que Clara fosse arrastada para uma viatura e marcada para sempre. O clique seco do cão do revólver sendo armado pelo sargento ecoou no silêncio tenso do restaurante Lor, como um trovão anunciando a tempestade final. A arma estava apontada para o peito de Arthur, que mantinha as mãos erguidas, mas não em rendição, e sim em um gesto de controle absoluto da situação. Clara, algemada e soluçando de terror, olhava para o patrão disfarçado de mendigo, temendo que aquele fosse o último momento de vida dele. Plínio, escondido atrás da barreira policial, sorria com a antecipação da vitória, certo de que o sistema, viciado em aparências, esmagaria o homem sujo. Mas Arthur não piscou. Ele olhou profundamente nos olhos do sargento e disse, com uma voz que carregava o peso de bilhões: Sargento, o senhor tem duas opções agora. A primeira é atirar no maior doador da sua corporação e explicar ao governador por que matou o homem que comprou os coletes à prova de balas que o senhor e sua equipe estão vestindo. A segunda é baixar essa arma, pegar o meu celular no bolso direito da minha calça com cuidado e discar o número salvo como comandante-geral. Diga a ele que Arthur Sampaio está na mira da guarnição 42 e pergunte qual é a ordem. O sargento hesitou. A especificidade da informação sobre os coletes, uma doação anônima feita meses atrás, fez a dúvida trincar sua certeza. Ele olhou para Plínio, que gritava: Não escute ele! Atire! Ele é louco! Mas o policial, treinado para detectar blefes, viu algo nos olhos de Arthur que não pertencia a um vagabundo. Era autoridade. Lentamente, o sargento baixou a arma. Ele fez um sinal para um soldado que revistou Arthur e pegou o celular. O soldado discou, colocou no viva voz. O toque chamou 2 vezes. Uma voz grossa e sonolenta atendeu. Alô, Arthur, aconteceu alguma coisa? O soldado empalideceu. Comandante, aqui é o soldado Vieira. Estamos no restaurante Lor. Temos uma situação com um indivíduo que diz ser o Sr. Sampaio. A voz do outro lado mudou de tom, tornando-se aço puro. Se vocês encostaram um dedo no Arthur, considerem-se presos. Ele está disfarçado em uma operação de auditoria. Passem o rádio para ele, agora. O sargento pegou o telefone como se fosse uma granada sem pino e o entregou a Arthur. Desculpe, comandante, disse Arthur limpando a garganta. Seus homens estão apenas fazendo o trabalho deles, embora com um pouco de excesso de zelo. Mas eu tenho um criminoso real aqui. O gerente Plínio forjou um flagrante. Ele plantou dinheiro na bolsa da minha funcionária. Eu quero a perícia aqui. E quero acesso às imagens das câmeras de segurança da nuvem. Agora. Plínio, percebendo que o jogo tinha virado de forma catastrófica, tentou correr para a porta dos fundos. Segurem ele! Ordenou Arthur. Os mesmos policiais que protegiam o gerente agora o agarraram, jogando-o no chão com a brutalidade que antes reservavam a Arthur. Plínio gritava, esperneando, alegando inocência, mas Arthur caminhou até o balcão do caixa, onde ficava o terminal do computador. Ele digitou sua senha mestra. Em segundos, as telas de TV do restaurante que exibiam clipes de música mudaram para o feed da câmera de segurança número 4. A imagem era nítida, em alta definição.
Mostrava Plínio, minutos antes, abrindo o caixa, pegando o maço de notas e sorrateiramente enfiando-o na bolsa aberta de Clara, enquanto ela estava ajoelhada socorrendo Arthur. O salão inteiro viu. Os policiais viram. Clara viu. Você, ela sussurrou, olhando para o homem que a aterrorizava diariamente. Você tentou me mandar para a cadeia para salvar sua pele. Plínio, agora algemado com as mãos nas costas, chorava pateticamente. Era só um susto. Eu ia devolver. Eu tenho família. Arthur se aproximou dele. A Clara também tem família, Plínio. Uma filha doente que depende dela. Você não tentou dar um susto. Você tentou destruir uma vida. Levem-no e digam ao delegado que eu, pessoalmente, vou acompanhar o processo. Enquanto Plínio era arrastado para fora, sob as vaias dos clientes e o olhar de desprezo da equipe, o sargento retirou as algemas de Clara. 1000 perdões, senhora. Nós não sabíamos. Clara massageou os pulsos doloridos, ainda em choque. Arthur se aproximou dela. Ele estava sujo, despenteado, mas para Clara, ele parecia um cavaleiro de armadura brilhante. Você está bem? Perguntou ele. Clara assentiu, as lágrimas voltando, agora de alívio. Doutor, o senhor me salvou. Eu achei que ia perder tudo. Arthur negou com a cabeça. Não, Clara, você me salvou. Você me deu comida quando eu tinha fome. Você me defendeu quando eu era fraco. Eu só paguei minha dívida. Ele pegou as mãos dela. Mas a dívida não está quitada. A cirurgia da sua filha, a Bia. Eu ouvi você falando. Amanhã de manhã o helicóptero da empresa vai te buscar. Vocês vão para o melhor hospital do estado. Tudo pago. Cirurgia, tratamento, recuperação. E enquanto você estiver lá cuidando dela, seu salário continua caindo, com um aumento. Clara tentou se ajoelhar para agradecer, mas Arthur a segurou. Nunca mais se ajoelhe para ninguém, Clara. Nem para limpar chão, nem para agradecer. Você é uma rainha, e rainhas ficam de pé. Ele olhou para o restaurante, para os funcionários que observavam com esperança. A partir de hoje, o lore muda. Não quero mais exclusividade. Quero excelência, mas com humanidade. Clara, quando você voltar da licença da sua filha, este lugar é seu para gerenciar. Você é a nova gerente geral. Quero que você ensine a todos aqui o que você me ensinou hoje. Que o cliente mais importante não é o que gasta mais, é o que precisa mais. 6 meses depois, o restaurante estava irreconhecível. Não na decoração, que continuava bela, mas na atmosfera. O ar não era mais pesado de arrogância. Havia risadas, havia vida. Clara, vestida com um terninho elegante, comandava o salão com uma mistura de firmeza e doçura que conquistara a equipe e a clientela. A fila na porta dobrava a esquina, não apenas pela comida, que melhorara muito sob a supervisão de Clara e um novo chefe, mas pela fama de ser o lugar mais acolhedor da cidade. Numa mesa de canto, a mesma mesa perto da cozinha, um homem estava sentado. Ele não estava disfarçado. Arthur Sampaio usava uma camisa polo simples, lendo um livro. À sua frente, uma menina de 6 anos, Bia, totalmente recuperada e corada, desenhava em um papel. Clara se aproximou da mesa, trazendo pessoalmente o café dele. O de sempre, doutor? Ela perguntou sorrindo. O de sempre, gerente, respondeu Arthur. Ele olhou para a menina. E para a senhorita Bia, um suco de laranja e um daqueles biscoitos que a mãe dela guardava no bolso? Bia riu. Minha mãe disse que aquele biscoito salvou o senhor. Arthur riu também. Salvou sim, Bia. Aquele biscoito tinha o ingrediente mais caro do mundo. Chocolate? Perguntou a menina. Não, disse Arthur, olhando para Clara com gratidão eterna. Amor. Tinha amor. Arthur terminou seu café e se levantou para ir embora. Ele não precisava mais se esconder. Ele tinha encontrado o que procurava. Não apenas um gerente competente, mas uma família. Ele saiu do restaurante, sentindo o vento no rosto. Ele ainda era bilionário, ainda tinha seus jatos e prédios. Mas enquanto caminhava para o carro, ele sabia que a maior riqueza que possuía não estava no banco.
estava na lição que aprendeu sentado no chão, sujo de sopa, protegido por uma mulher que não tinha nada a oferecer além de sua própria humanidade. E essa era uma fortuna que nenhuma crise, nenhum roubo e nenhum tempo poderiam tirar dele.